Virgem, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda. Essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. É uma leitura geral e atemporal. Geral porque ela serve para muitas pessoas de Virgem e também para vários posicionamentos de Virgem no seu mapa astral. E atemporal porque ela conta a partir do momento em que você chegar aqui e não a partir do momento em que eu gravar. Vamos lá! Na leitura de hoje a gente vai dar uma olhadinha no coração da questão, ou seja, o assunto mais importante para você. Vamos ver também o que está por trás disso, com a raiz da questão. Vamos ver os desafios, as forças, como tudo isso está influenciando o seu momento. Qual é a lição a ser aprendida hoje e sempre. Quais são os conselhos para a Virgem e também qual é o possível desfecho. Ao final, você pode fazer 3 perguntas ao tarô, que eu respondo com sim, não, talvez, e um pouquinho da energia de cada uma das cartas que vier para responder. Lembrando que é uma energia geral, então usem com discernimento. Se vocês têm interesse em fazer uma leitura particular, entre em contato comigo através do box de descrição do vídeo, beleza? Antes da gente começar, eu quero pedir a vocês que deixem o curtir aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as notificações. E se vocês curtirem mesmo, deixem um comentário. Virgem. Movimento, Virgem, movimento, 8 de paus e 10 de copas invertido aqui no fundo do maço. Uma troca de mensagens impensada pode levar a alguma situação triste aqui. Sim, algo feito às pressas pode não atender ao seu padrão de qualidade. Alguma coisa que sai do controle e acaba virando uma briga ou algum tipo de desarmonia familiar ou com amigos ou com pessoas que você ama. Uma insatisfação com a velocidade com que as coisas estão acontecendo na sua vida. Bastante coisa, né, Virgem, que pode estar acontecendo aqui. Mas para mim o que mais está pegando mesmo é uma troca impensada, uma fala impensada que causa conflito e traz algum tipo de tristeza, algum tipo de ruptura ou algum tipo de encerramento de uma situação que era uma situação até então feliz e harmoniosa, tá? Vamos ver o que mais. O que mais, por favor? O que mais está acontecendo aqui no coração da questão? Tô querendo tirar essa aqui, ó. 9 de espadas invertido. Que curioso. 9 de espadas invertido. E eu acho que isso vai ser tipo algo passageiro. Eu falei passageiro e já que dentro da minha cabeça algo falou não. E eu tô querendo entender aqui por quê. Porque assim, o 9 de espadas, na maioria das vezes eu interpreto ele como uma habilidade da gente lidar com a própria ansiedade, ele vindo invertido. Mas muitas vezes também, quando ele tá com alguma outra carta que fala sobre satisfação invertida, eu sinto que pode ser uma batidinha na porta assim da depressão, sabe? Porque o 9 de espadas invertido, ele pode estar absolutamente sem controle algum da própria ansiedade, pode estar totalmente dominado por ela aqui. E essa coisa vindo, e esse movimento do 8 de paus faz com que as coisas
se acelerem muito rapidamente. Então, às vezes, uma situação só, uma coisa que acontece é como se fosse um gatilho para várias outras. Que pode afetar o mental e pode afetar o emocional também. Agora, vamos para a raiz da questão. Vamos lá, Virgem. Raiz da questão. Qual é a raiz da questão para Virgem? Peraí, que essas cartas. A descoberta de algo extremamente libertador, revelador. Eu sinto algo repentino que abre os seus olhos para alguma situação onde havia muito segredo. É como se estivessem acendendo uma luz num quarto escuro. E aí onde você só via silhuetas, você de repente enxerga, você consegue ver quem são as pessoas que estão ali. Então, foi como um grande clarão mental que fez com que você entendesse e colocasse caras, feições na sua intuição, na sua pulga atrás da orelha que você estava em algum momento. Que estranho isso. Pode ser, aqui tem aquela coisa, pode ser aquele negócio, né? Você tava com a pulga atrás da orelha a respeito de alguma pessoa, achando que o comportamento dela não estava muito legal, mas aí de repente alguma coisa acontece, ou você descobre alguma coisa, te contam alguma coisa, ou você num momento em que você pega alguém ou um grupo em atividade, você olha quando as pessoas não sabem que estão sendo observadas, você percebe alguma coisa e isso te acende um alarme praticamente, te acende um negócio tipo, é aquilo, entendeu? E aí isso leva a uma aceleração, algum tipo de atitude que vai no embalo, e que eu sinto que traz aí uma estabilidade. Então pode ser que você tenha agido de forma muito no calor da questão, muitas vezes até sem provas, só seguindo uma intuição sua, né? E, nossa, meu ouvido tá apitando, chega a tá até me dando eu tô até um pouco desconcertada, assim, de tanto que tá apitando dentro da minha cabeça. Então, eu sinto que agora é como se fosse assim, nesse momento a situação tá um pouco difícil de entender, porque tá esse... É como se fosse uma surdez que é um apito depois que estoura uma bomba, sabe? Estão me vindo umas coisas assim tão bizarras, estranhas, porém são as coisas que estão vindo. Eu espero que faça sentido para alguém, tá? Eu vou pegar agora aqui, peraí, deixa eu tomar água. Vamos ver quais são os desafios. Não, eu quero tirar uma carta a mais aqui entre a raiz da questão e o coração da questão. Quero tirar uma carta a mais para ver se tem mais alguma coisa que precise ser dita aqui. Uma carta a mais, por favor. Essa.
Sete de paus, você... Talvez você tenha agido para defender alguma coisa que você julgou que estava sob ataque. Porque olha só, tem o sete de paus invertido, que para mim é meio que uma noção errada. É como se fosse um estresse desnecessário. É como se fosse a gente muitas vezes passar medo ou se colocar numa posição de defensiva, de achar que a gente vai precisar lutar por alguma coisa à toa, se colocar numa situação estressante à toa. É o que está ligando a raiz da questão, que tem esse ás de paus e a sacerdotisa, e aí depois, e o paus é assim, esse ás de paus que trouxe é o fogo, é a iniciativa, é o começo dessa história, né? É como se fosse aqui eu acendi o pavio de alguma coisa que foi zzz, até que pum, estourou, entendeu? Tá me vindo um termo antigo, você perdeu as estribeiras. Você perdeu as estribeiras em alguma situação, ou seja, você perdeu aquilo que te prendia ao cavalo, vamos dizer assim, que te fazia estar em segurança, cavalgando bem. Agora o negócio tá, enfim, perder as estribeiras, gente. Para que eu fui explicar perder as estribeiras? Porque tem uma coisa de perder o pé também, perder o pé. O que é perder o pé aqui? É perder um pouco o contato com a realidade também, né? Perder o pé é perder um pouco esse... tirar o pé do chão, é tirar esse pragmatismo. Eu não sei, eu tô achando que foi algum atrito mesmo, assim, e que pode ter começado numa besteira ou numa coisa que foi mal compreendida ou, enfim, ou não, né? Ou não. Enfim, vamos ver os desafios agora, Virgem. Vamos ver quais são os seus desafios. Quais são os desafios para Virgem? A temperança invertida. Sim, seu desafio é você voltar ao seu equilíbrio, né? Porque no momento, essas cartas aqui, que são cartas bastante importantes, que falam sobre equilíbrio, felicidade, depressão, tem umas coisas aqui que estão invertidas, que estão pedindo um cuidado extra aqui, tá bom? E a temperança é uma carta de cura, ela pede cura, ela oferece cura e ela nos lembra da gente se estabilizar. Ok. Estabilizar. Manter o equilíbrio, saber dosar as coisas, saber dosar as, né? O que mais nos desafios, por favor? O pendurado, fazer alguns sacrifícios, talvez. Buscar um momento com você mesmo para que você faça uma revisão de alguma coisa, para que você possa
aqui, os seus desafios estão muito espiritualizados, tá? A temperança invertida, o, o, o pendurado, tudo me falando assim de uma volta para um equilíbrio espiritual que talvez você tenha perdido, talvez você tenha deixado de fazer algum tipo de exercício ou ritual que você fazia e que te dava uma certa estabilidade, não sei. Eu sei que assim, o seu maior desafio aqui é você conseguir enxergar uma outra versão daquilo que você acredita que aconteceu ou que estava acontecendo, enfim. Talvez o seu maior desafio seja você mudar de ideia, porque é como se fosse assim, eu vi o que eu vi naquele momento de luz, né? E lembra quando eu falei que teve um momento em que eu vi uma imagem que era como se tivesse acendido um fósforo e aí a gente enxerga a, as verdades, a cara das pessoas ou quem está envolvido, enfim. Então tá me vindo muito isso, tipo, eu vi o que eu vi, vai ser muito difícil você me fazer enxergar isso de outra maneira, tá? O que mais de desafio para Virgem? Eu acabei de lembrar que o pendurado é a energia de Virgem, então você se conectar com a sua própria energia também pode ser difícil. Tipo, pensa em todas as qualidades de ser uma pessoa de Virgem, né? Tudo isso pode estar um pouquinho desafiado para você nesse momento. Tudo que talvez fosse natural, que você que acontecesse sem você se esforçar, agora talvez você tenha que fazer algum tipo de esforço, algum tipo de sacrifício para conseguir. Clareza mental tá difícil também. O 9 de espadas invertido ali, tô confirmando que o teu estado mental não tá muito bom. Talvez você não esteja realmente conseguindo pensar de uma maneira diferente ou até pensar de forma linear, sabe? E aceitar uma versão de outra pessoa também pode ser muito difícil aqui. Eu sinto que você não está dando abertura para escutar algo ou alguém que queira fazer você mudar de ideia agora. Vamos dar uma olhada nas forças para a Virgem. Quais são as forças para a Virgem? Quais são as forças para a Virgem? Oito de copas, você já não sente mais que você está tão em uma situação quanto você já esteve, tão envolvidos emocionalmente com algo ou com alguém. É como se fosse assim, você sente que você já está, você está num momento em que você pode se afastar de algumas coisas, porque isso não vai custar a você um grande sacrifício. Mas isso é algo que você talvez já esteja querendo fazer ou já tenha feito. O oito de copas como força. Perdão, o oito de... vou até olhar o fundo do maço aqui. Nossa, que soluçada que me deu agora, peraí.
Vamos dar uma olhadinha então. O que mais de forças que Virgem tem nesse momento? O que mais de forças que Virgem tem nesse momento? Opa! Coragem, determinação, criatividade, Rainha de Paus, né? Rainha de Paus, determinação de fazer acontecer aquilo que é o meu desejo, determinação de atrair para mim tudo aquilo que eu mereço, né? Tá. Muita autoconfiança. Essa rainha aqui, ela sabe os poderes que ela tem, então ela não duvida. Isso dá para ela uma aura, uma presença, uma autoridade que é tipo, é dela, entendeu? É algo que talvez ela nem se esforce muito para fazer, é só o tanto que ela confia nela que transparece para todo mundo. E eu sinto que nesse momento talvez você não esteja se sentindo muito em conexão com isso, mas você tem essa força. Você tem dentro de você. O que mais aqui nas forças? O que mais aqui nas forças para Virgem? Rei de Copas, tá? Eu acho que você sabe exatamente o que você deseja em termos emocionais. E isso é algo que meio que já te norteia, entendeu? Eu sinto que você também tem muita responsabilidade emocional e essa responsabilidade emocional começa com você. Com você, de você se cuidar bem e você se preservar, tá? Isso me dá um alívio, porque eu vejo que assim vai ser muito mais fácil para você superar esse momento, que é um momento, eu sinto, rápido, passageiro, mas de intensa emoção e ansiedade, né? Então é bom que você tenha esse rei de copas, porque esse rei de copas ele sabe estabilizar as águas quando as águas começam a ficar muito turbulentas, né? Ele sabe mexer com a energia da água através do som, então ele vai lá, ele faz as coisas dele lá, as magias dele lá. Mas aqui também, né, um dos significados do Rei de Copas que eu gosto muito também é essa coisa da gente meio que seguir o que o nosso coração está sentindo. Isso dá uma força grande de conexão, de estar fazendo o que você sabe que é o correto, que faz você se sentir bem, que faz você se sentir... Não é bem estável, mas nossa, é assim, no seu meio, sabe? Como se fosse uma... Eu sei que é como se fosse, quando eu faço as coisas com o meu coração, eu sei que não tem erro, sabe? É como se você soubesse muito bem ouvir o seu próprio coração. Você também pode ser uma pessoa muito amável, né, que se preocupa com as outras pessoas de maneira amorosa e não de maneira invasiva, né? Porque tem várias maneiras a gente se preocupar com as pessoas, né? Mas eu sinto que você tem um interesse genuíno pelo bem-estar das outras pessoas também, tá? E isso é uma força sua, porque isso é uma coisa que transmite um calor humano muito grande para você, que vem não só da Rainha de Paus, que ela é o calor humano em pessoa, mas também desse rei, que é um rei que traz essa sensação de acolhimento, de vem que eu te dou um colo, vem que eu te escuto, né? E é uma coisa meio serena, meio pacífica. Opa! Eu ia perguntar como é que essa situação toda está influenciando o seu momento.
E eu vejo que você está no momento de perceber que você não aceita migalhas, que você não quer estar mais em trocas que não são trocas justas, equilibradas, onde o seu valor é reconhecido, né? Você também pode estar no momento em que você está mudando a sua dinâmica em relação à matéria, ao dinheiro, né? Talvez você esteja mudando alguns hábitos de consumo, hábitos alimentares, hábitos de vida, para trazer mais equilíbrio para você, para trazer mais energia, tá? Mas principalmente em relação às relações com outras pessoas, eu sinto que você está em busca de fazer com que o seu valor seja, como se fala, reconhecido e não questionado, sabe? É tipo assim, olha, esse é meu preço. Não questiona. Se você acha que não vale, não paga, mas não questiona. Entendeu? Sabe? Tem uma coisa assim. O que mais aqui que está acontecendo de influência para Virgem? O que mais que está acontecendo de influência para Virgem? Eu sinto que você está conquistando muitas coisas no campo pessoal. Algumas pequenas vitórias no campo pessoal eu tô sentindo, sabe? Sim, é essa coisa assim do valor que eu tava falando, sabe? Se você não reconhece o meu valor, problema seu. Não é porque você não reconhece que ele não existe, né? Quem se dá o valor sou eu. Não é você que me dá o valor, sou eu que me dou o valor. Então eu acho que essa dinâmica aqui está ficando bastante clara para você nesse momento. Vamos lá. Vamos para o aprendizado. Qual é a lição que Virgem precisa aprender com essa situação toda a fim de obter o melhor possível desfecho? Três de paus invertido. Três de paus invertido tá me falando sobre você saber selecionar um pouco mais as oportunidades que você aproveita. E por outro lado, também fala sobre você não desperdiçar as oportunidades. Deixa eu ver o que mais aqui. É mais para um ou mais para outro? Opa, não desperdiçar as oportunidades. Eu tava começando a embaralhar e ele saiu. Não desperdiçar as oportunidades. Isso. Não desperdiçar as oportunidades de aprender, de se expandir, de explorar coisas novas, né? Não ter medo de começar de novo em algum outro lugar, alguma outra coisa. Não ter medo de entrar em contato com novos conhecimentos, novos hábitos. Vamos para os conselhos, Virgem. Quais são os conselhos para Virgem? Quais são os conselhos para Virgem? O eremita, você pode se beneficiar muito de um tempo a sós, conversando com seu mestre interior, né? E achando as respostas que você precisa dentro de você, porque
Tem alguma coisa que talvez talvez algumas pessoas ou uma pessoa em específico tenha causado esse desabor aqui, e eu sinto que um dos maiores conselhos aqui é tipo, aproveite esse tempo de solidão, de solitude. Aproveite esse tempo para você crescer, para você conversar com você, para você se conhecer melhor, né? Para você entender como é que você entra nas situações em que muitas vezes acabam nessa insatisfação emocional e nessa ansiedade, né? Então tem um conselho aqui de você realmente buscar mais respostas dentro de você, ou seja, respostas para as coisas que você vive fora, dentro de você. Por que tem dentro de mim que causa muito dessas coisas que eu vivo aqui fora, que me desestabilizam, que fazem com que muitas vezes eu possa agir de maneira precipitada, ou então me colocar em umas situações em que eu me sinto sob ataque de alguma maneira, tá? Outro conselho, mais um arcano maior, a Imperatriz. A Imperatriz está me falando aqui para você renovar alguns projetos, para você criar coisas novas, para você dar à luz as suas ideias, não deixar elas só no campo da criação. Eu criei uma ideia. Não, tentar trazê-las à vida, tentar materializar mais coisas, porque eu sinto que isso pode ser positivo para sua autoconfiança, sabe? Aqui também tem um conselho de você se cuidar com muito amor nesse momento. Se cuidar com muito amor. O bom é que eu sinto que isso não é algo que tem potencial para durar, sabe? Essa situação 10 de copas invertido, 9 de espadas invertido. E o aconselhamento da Imperatriz é sempre um aconselhamento muito amoroso, é sempre um aconselhamento que vem com um cafuné, é sempre um aconselhamento que geralmente traz um pedacinho de bolo, um chazinho para dar aquele conforto, né? Então, assim, busque se confortar nesse momento, tá? Se dar a atenção, o carinho e o amor que você está precisando. E a outra carta que caiu aqui, duas cartas na verdade, nossa, são 2 reis e os 2 invertidos. Os 2 reis invertidos. E a gente tem o rei de copas aqui também, né? Então temos 3 reis aqui presentes, sendo que 2 estão invertidos. Na força você tem o rei de copas. Aqui como conselho o rei de espadas e o rei de ouros. Conselho para isso que está acontecendo aqui. Esse rei de espadas, para mim, ele invertido é um rei que muitas vezes não quer escutar nada, que está muito preso nas próprias ideias. É uma pessoa que, tipo assim, aquilo que me ensinar, aquilo que eu aprendi na faculdade em 1970 é o que eu continuo falando até hoje, entendeu? Uma pessoa que não se abre, não abre a cabeça para mudar de ideia. E um dos seus desafios já é o Ás de Espadas, que é você aceitar outras coisas novas, você escutar outras versões, você abrir pauta para discussão. E eu estou sentindo que esse rei aqui é um rei que não está aberto ao diálogo, né? Então eu sinto que assim, esse rei aqui é um rei que muitas vezes é tão teimoso, mas tão teimoso que não sai do lugar. Então eu estou sentindo uma energia de empacamento muito grande aqui, que está sendo chamada a atenção, sabe, para você. Tipo assim,
Olhe para isso. Inclusive, a Imperatriz está olhando para isso com um olhar muito amoroso, sabe? Aqui. Ela tá olhando, né? Ela tá com os olhos semicerrados, parece que ela tá olhando aqui para baixo, para essas duas, que são duas energias masculinas, que talvez eu sinto que precisem ficar um pouco mais. O conselho talvez seja, olha, menos aí, entendeu? Menos nessas energias, porque essas energias suas, elas estão um pouco em descontrole, um pouco desafiadas mesmo, né? Então, por exemplo, essa coisa de muitas vezes se fechar muito em alguma ideia e não querer abrir mão de nada, e essa coisa de não querer arriscar nem 1 milímetro daquilo que já foi conquistado, talvez isso seja algo que você precise dar uma olhada, assim, ver de onde vem, se perguntar um pouco mais, mas sempre com muito amor, sabe? Eu vou pegar mais uma carta porque esses dois reis aqui, eu sinto que eles estão querendo falar alguma coisa que eu ainda não consegui, é, não consegui ouvir, não consegui canalizar, não... Deixa eu ver. Os reis, os dois reis, por favor. A força isso aqui tá muito fraco. Isso aqui tá te prejudicando muito. Sabe? Não é assim que você demonstra força. Não é não querendo ouvir as outras pessoas que você mostra que você é líder. Não é, sabe, não é não se arriscando que você mostra que você tem força e coragem. Então tem algumas coisas que, ó, tá vendo a confirmação? Olha a confirmação. Tem coisa aqui que realmente você precisa olhar, porque estão tirando você muito do equilíbrio. Lembra que seu maior desafio é você voltar ao equilíbrio, tá? Temperança. Vamos ao possível desfecho. Qual o possível desfecho para essa situação aqui? Qual o possível desfecho para a Virgem? A Lua. Um certo medo ainda, algumas dúvidas. Eu tô sentindo uma melancolia aqui. No fundo do maço tem um 3 de ouros invertido, que é algum tipo de equipe que se desfaz, algum tipo de grupo, comunidade que já não mais se entende. E aí é bem a energia do que a gente pegou aqui no coração da questão, de algum tipo de coisa que sai do controle, que traz um... Então, assim, eu vejo que talvez, inclusive, você passe a olhar para as coisas que aconteceram ou para as pessoas envolvidas nisso de uma outra maneira, principalmente porque por conta daquela minha visão que eu tive, que em um momento em que uma luz se acendeu, é como se você tivesse visto a verdadeira face de algumas pessoas. Então, eu sinto que muitas das ilusões que você tinha a respeito de algumas pessoas que estavam com você ou no trabalho ou em alguma coisa assim, caem por terra e abalam bastante. Se não abalam, acabam com essa se não acabar, abala bastante essa relação aqui, essa troca. Que lembra aqui que você também está sendo influenciado a ver o seu próprio valor nessas trocas.
Mais uma carta aqui para o possível desfecho, por favor. Mais uma carta para o possível desfecho. Rainha de Espadas. Talvez você queira conversar. Porém, você vai conversar muito friamente. Você é como se fosse... Eu tô sentindo que talvez você espere as coisas esfriarem para você falar alguma coisa. Tá? Vamos lá então, Virgem. 3 perguntas, eu respondo com sim, não, talvez. Pausa o vídeo, escreve essas perguntas aí num caderninho, deixa espaço para escrever as respostas. Eu vou responder sim, não, talvez, e vou falar por causa disso, aquilo outro, né? O que vier assim, meio que na intuição e meio que na energia da carta. Beleza? Pausa aí. Vamos lá. Opa. Primeira pergunta de Virgem. Como é que a gente pode responder? Pergunta de Virgem. Opa! Sim, e eu tô sentindo que isso é algo que vai te trazer muita alegria, muita felicidade. É como se fosse assim, vai te dar uma injeção de energia e uma nova paixão a seguir. Segunda pergunta é um não. E eu sinto que talvez isso não tenha como melhorar no momento. Não sei exatamente porquê, mas eu sei que eu não vejo progresso nisso no momento. Acho que começou o horário dos mosquitos, porque eu já estou sentindo um aqui. Vamos lá, Virgem, terceira pergunta de Virgem. Como podemos responder a terceira pergunta de Virgem? O mago invertido é um não. E abre teu olho porque pode ter cortina de fumaça nessa história. Ok? É isso, Virgem. Eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Espero ter ajudado você de alguma maneira. Lembrando que é uma leitura geral. Não pegue se você sentir que não é para você, tá bom? Agora, se você desejar fazer uma leitura particular comigo, entre em contato. Tem meus dados aqui embaixo no box de descrição do vídeo, tá bom? Antes de você ir embora, deixa o curtir, se inscreve no canal, deixa um comentário. Se você quer receber as notificações sempre que eu posto vídeos novos, aperta o sininho, beleza? A gente se vê numa próxima então, Virgem. Beijos!